Olá, professores de Química, de Física, de Biologia e de Ciência. Essa semana nossa TPC será da área comum, será por Paulo, PCNB responsável por Química e Diretoria de... Penal, CNP, Biologia, atendendo ciências. Lembrando vocês, como a gente tem uma continuidade, né, das ATPCs, essa semana seria para a gente falar de letramento científico, que ficou na chamada do último vídeo da semana passada, e a gente decidiu fazer esse agora no currículo, a gente apresentar o currículo. E a semana que vem a gente retoma o assunto para a área toda. Então, todos os professores também de Química e Física estão convidados, que faremos essa TPC junta semana que vem de letramento científico. E os professores de Ciências não se sintam excluídos. Falaremos do currículo do ensino médio, mas a gente sabe que as atribuições a gente nunca está com uma pode não conseguir só ciências, então é importante vocês conhecerem também a biologia e a continuidade das disciplinas que a gente trabalha no Fundamental 2, que é Química e Física também em ciências, essa continuidade no ensino médio. Então, Paulinho está com a palavra, vamos continuar a apresentação. Então, pessoal, essa parte por que a justificativa, então, da gente fazer do currículo paulista, né? Das ATPCs de Química e Física, a gente fechou um ciclo, então a gente ficou com coisas para trás. O Juves até colocou essa devolutiva para os de Biologia e Ciências, né? Ele tinha uma pauta para essa semana. Mas muitos professores, muitos de vocês colocaram naquele link, quando vem de sugestões, que precisava ser discutido alguma coisa sobre o paulista. Eu acho que estava na hora mesmo. Muita gente desconhece que está por vir o ano que vem. Então, ano que vem, a hora que chega, vai ter uma surpresa, que já na primeira série do ensino médio vai vir um currículo pronto e aí vai pegar esse currículo já posto como tá e nunca ouviu falar sobre o assunto. Então, acho importante a gente conversar sobre isso essa semana e nossa área precisa saber do que está acontecendo. Então, nessa primeira parte desses primeiros 45 minutos da nossa TCC, nós vamos colocar para vocês os especialistas do currículo falando que produziram e que estão elaborando o currículo paulista. Então, num primeiro momento, vai ter o Gustavo Mendonça, que é o coordenador do ensino médio na secretaria. Ele vai falar sobre a legislação, o histórico que ampara, né, o currículo paulista, vai falar de todas as leis que estão dando suporte para a construção desse currículo. Ele vai falar também uma parte introdutória. Depois, a Helena Aquiles vai falar também dos aspectos gerais, né, do currículo, uma parte introdutória. Ela é coordenadora do currículo paulista dessa etapa do ensino médio. Ela vai falar sobre os 9 princípios que norteiam o currículo paulista. E ela vai mostrar a estrutura do documento sobre a formação geral básica. Tá bom? E por último, ainda nessa TPC de hoje, a Ana Joaquina, que é diretora do Centro do Ensino Médio, lá da Secretaria, vai falar sobre os itinerários formativos de maneira geral. Então, nessa TPC dessa primeira parte, né, desses 45 minutos, será tratado o currículo paulista de maneira ampla. E aí, na segunda parte, é que serão tratadas as disciplinas, que a gente conversa um pouquinho melhor sobre isso. Mas o importante é que vocês fiquem atentos para o que está acontecendo. Fiquem atentos para a carga horária que vai ser disposta hoje, que eles vão conversar com vocês sobre essa carga horária. E eu vou mostrar para vocês onde vocês encontram todos os materiais que dão suporte para o Currículo Paulista, tá? Então, nós vamos dar uma olhadinha aqui onde tem os vídeos, onde tem todos os materiais. Bom, aqui, pessoal, quando vocês digitarem efap@educaçãosp.gov.br Currículo Paulista, ele abre essa página do Currículo Paulista. Vocês vêm aqui em materiais, ensino médio, materiais de formação. Dentro de materiais de formação, vai ter todos os vídeos que dão suporte. Ó. Então tem todas as apresentações, inclusive uma parte dos que a gente vai usar estão aqui. Então tem a parte introdutória, depois vem a parte matemática, vem a parte de linguagem, ciências humanas. Então, tudo que fala sobre o currículo paulista, das discussões que tiveram, estão aqui para vocês terem acesso. Outros materiais, vocês podem vir em ensino, de novo, materiais de apoio.
Nesse local aqui, vocês vão encontrar todos os materiais de apoio ao currículo paulista, tá? Todos os cadernos do aluno, que são os guias de transição na realidade, todos do professor, volume 1 e volume 2, e eles já devem estar para colocar o volume 3. Todos os materiais de tecnologia e inovação, materiais de apoio Inova, tá? Então tem todos os materiais aqui para vocês fazerem consulta e verem a que pé tá o currículo paulista do ensino médio, tá bom? Então, e o Juvenal vai continuar agora falando um pouquinho com vocês sobre o Minuto Saúde e depois vem a TPC propriamente dita. Bom, vocês, pessoal de Biologia e Ciências, está acostumado. Então, para os professores de Química e Física, é uma prática nossa na TPC de Biologia e Ciências trazer o Minuto Saúde. O Minuto Saúde ele é usual, inclusive nas escolas, para que a gente traga assuntos do dia a dia referente à saúde. Se é saúde mental, se é algo referente à convivência. Então a gente traz sempre um assunto. Nas outras TPCs, já falei da falta da voz, exercícios para a gente aquecer as cordas vocais. Nós nem fizemos hoje. E a gente traz sempre um assunto interessante. Esse vídeo de hoje é de um canal que é parceiro nosso, parceiro do Conviva São Paulo, que chama Minutos Psíquicos. Ele traz vídeos simples, curtos e com vários assuntos interessantes, inclusive tem a parte de biologia dentro do canal. E hoje nós vamos trazer o assunto da depressão. E se já era comum nas nossas escolas, tanto dos alunos quanto nós, professores, agora com o distanciamento social tem agravado muito. Então é um vídeo interessante, ele traz essa questão de um modo tranquilo, bem ilustrada, para que a gente possa identificar, inclusive no nosso dia a dia, ou até com a gente mesmo, se a gente está com algum sintoma da depressão. Então curtam o vídeo aí. Assistam com atenção, dura uns 4 minutos mais ou menos, não é 1 minuto certinho, né? Mas prestem atenção e até uma dica para vocês nas formações, nas aulas de vocês, sempre trazerem algum assunto, alguma coisa para os alunos referente à saúde, referente ao convívio, para que a gente possa até diminuir a distância e trazer essas questões à tona que a gente não falar. E é comum de se trabalhar dentro de educação em saúde. Educação em saúde é colocado muito para biologia e ciências, mas é um tema que transpassa todas as disciplinas. Então vamos ao vídeo. Bom vídeo a todos. Todo mundo já se sentiu ou irá se sentir triste em algum momento da sua vida. Afinal, coisas ruins acontecem nas nossas vidas e ao redor do mundo. Mas e quando a tristeza não passa de jeito nenhum e nos atrapalha a viver nossas rotinas? A depressão é considerada um dos transtornos mentais mais comuns e incapacitantes no mundo. Mais de 350 milhões de pessoas convivem com a depressão em suas vidas. Chamamos de transtorno depressivo maior a condição na qual uma pessoa sente um constante humor negativo, uma visão muito negativa de si e uma perda de interesse por coisas que antes geravam prazer. A pessoa se sente assim na maior parte do tempo e durante muitas semanas, meses e até por mais tempo. E essa é uma das principais diferenças entre ter depressão e sentir tristeza, que é algo mais passageiro. Pessoas com depressão pensam diferente de pessoas sem depressão. É comum que elas apresentem pensamentos negativos e de desesperança que refletem como elas veem o mundo à sua volta. Esses pensamentos surgem a partir de crenças negativas comuns entre pessoas com depressão sobre si mesmo, as situações e o futuro. Já falamos antes sobre o viés de confirmação e o raciocínio motivado. No caso de pessoas com depressão, esses vieses têm um papel importante, pois essas pessoas prestam mais atenção e dão mais importância a informações que apoiam suas crenças negativas, enquanto ignoram ou desvalorizam a importância de informações contraditórias com essas crenças. Isso tende a fortalecer as crenças negativas da pessoa ao longo do tempo e tornar os sintomas mais severos.
Nos focamos até agora no nível de análise psicológico da depressão. Levando em conta o nível de análise biológico, também sabemos que hormônios liberados durante situações de grande estresse podem alterar o funcionamento dos neurônios, especialmente se essas situações ocorrerem em determinados períodos da infância e de maneira prolongada, e isso pode estar relacionado a uma maior propensão de desenvolver depressão. Pesquisas indicam que o hipocampo, uma região do cérebro envolvida no funcionamento da memória, pode ser danificado a partir da liberação contínua desses hormônios, e isso pode levar a uma mudança até mesmo anatômica nessa região do cérebro, que predispõe tais pessoas à depressão. Pessoas com depressão podem se sentir tão impotentes, apáticas e desesperançosas com suas vidas que as suas relações com os outros e as suas atividades cotidianas podem ser extremamente compromissadas, levando a uma maior propensão a se isolar socialmente e a realizar tentativas de suicídio. Nesse sentido, a depressão é uma condição que afeta não apenas as pessoas vivenciando o sofrimento, mas todo o contexto no qual ela vive e a própria economia do país, já que, por exemplo, uma das maiores causas de afastamento do trabalho é a depressão. Apesar do conhecimento sobre depressão que possuímos atualmente e como essa condição pode ser perigosa, ela ainda não é levada a sério por muita gente. Muitos pensam que se trata de algo controlável, passageiro ou nada sério demais. A depressão não costuma estar sob controle consciente da pessoa e pode prejudicar seriamente a vida dela. Sem ajuda profissional, pode ser extremamente difícil lidar com essa condição. A prevalência tão grande da depressão no mundo não se explica mais pela ausência de conhecimento sobre o fenômeno ou pela falta de alternativas para o tratamento. Já existem atualmente vários tratamentos com altos níveis de eficácia. Essa alta prevalência parece se relacionar com noções difundidas e ultrapassadas sobre o quão grave pode ser a depressão e também o receio que muitas pessoas ainda têm de recorrer a um profissional para buscar ajuda. Aqui vão algumas dicas que podem ajudar pessoas com depressão. A primeira dica é deixar o preconceito de lado e procurar um profissional qualificado que possa te ajudar. Isso pode fazer toda a diferença. Outra dica é tentar se envolver propositalmente em atividades físicas e sociais, tais como práticas esportivas e encontros com amigos. O envolvimento regular com essas atividades pode ter vários efeitos benéficos e reduzir os sintomas. Uma última dica é tentar prestar atenção e anotar os pensamentos que surgem na sua cabeça logo antes de você começar a se sentir mal e durante os momentos de maior tristeza. Se tornar consciente desses pensamentos e imagens que passam na sua cabeça é o primeiro passo para poder questioná-los depois e verificar se eles são realistas. Questionar esses pensamentos pode ajudar a flexibilizar crenças rígidas e diminuir os sintomas da depressão. Nem sempre fazer essas coisas é fácil, e o uso de medicação pode ser necessário para reduzir os sintomas a níveis que permitam à pessoa realizar esse tipo de atividade mais facilmente. Depressão pode ser algo sério, pode matar e também pode ser tratada. Se mais pessoas soubessem disso, quantas vidas não poderiam ser poupadas de um enorme sofrimento e até mesmo de uma morte prematura? Curta e compartilhe o vídeo para que mais pessoas saibam sobre o que é a depressão. Então, da parte de legislação, bem rápido, acho que a gente tem falado, né, em todas as apresentações sobre o histórico da construção da legislação. Hoje eu quero trazer especificamente quatro documentos que são muito importantes para a etapa do ensino médio, que são a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases, a lei, né, que é de 1996, a 9.394, que foi alterada pela 3.415 de 2017, que institui a estrutura do ensino médio com uma base nacional comum de no máximo 1.800 horas e no mínimo 1.200 de itinerários formativos, tá? Outra legislação importante são as diretrizes curriculares para o ensino médio, né, que é a resolução do MEC número 2018, que atualiza o curricular do ensino médio, né, com a formação geral básica e o itinerário formativo, né, que são duas partes indissociáveis, né, do currículo. E aí hoje a Helena e a Ana Joaquina vão explicar um pouquinho mais de como que isso está sendo traduzido no currículo do Estado, tá? Do São Paulo. No próximo slide, outros dois documentos de fundamental importância são a portaria do MEC de 2018, né, 1432. Ela estabelece os referenciais para a elaboração dos itinerários formativos. Então, a Ana vai explicar um pouquinho mais hoje também de como que foram construídos os itinerários, mas essa portaria ela é um marco legal, né, da referência para a construção dos itinerários formativos. E, por último, ali a Base Nacional Comum Curricular, que ela é a referência nacional
de todos os conteúdos que tem que ser trabalhados, né, e todas as propostas pedagógicas para o ensino médio. Então, também é um documento de referência para a gente, para a construção desse currículo, né, que nós estamos em consulta hoje. Aí, só relembrando o próximo slide aqui, acho que a gente já falou isso algumas vezes, acho que muita gente, quem está assistindo, tem gente que pode estar vendo esse slide pela terceira vez, mas é sempre bom reforçar, né? Como que vai ser a estrutura do Estado de São Paulo? Como traz a legislação, a gente, né, e a própria LDB, a formação geral básica a gente mantém nas 1.800 horas, que é o limite, né, e como a gente tem uma estrutura de ensino médio nos 3 anos de 3.150 horas, então que é acima já do que a legislação coloca como mínimo, né, que são as 3.000 horas, então são 3.150 horas em 3 anos, sendo 1.050 horas por ano, que a gente tem hoje no estado de São Paulo, as 1.800 horas de formação geral, e o restante, então, são os itinerários formativos que a gente está construindo em conjunto com vocês e vai também, como eu já falei, a Ana aprofundar um pouquinho mais hoje. Aí no próximo slide acho que traz um pouquinho mais esse detalhamento, mas é só para relembrar esse ponto, né? A nossa estrutura de ensino médio tem 3.150 horas, estamos mantendo aí o máximo de formação geral básica que a legislação traz, de 1.800 horas, e o restante são 1.350 horas, que está acima também, lembrando, né, a legislação, né, a LDB traz como mínimo de 1.200 horas, a gente já tem aí um pouco mais, são 150 horas a mais nesses 3 anos, tá? Bom, agora eu vou passar a palavra para a Helena, que vai apresentar um pouquinho sobre a estrutura do currículo, especialmente da parte introdutória e da formação geral, e explicar um pouquinho mais da parte introdutória, que é o nosso foco principal aqui hoje. Então, Helena, passo a bola para você. Tudo bom? Olá, tudo bem com vocês? Todos me ouvem? Então, o currículo paulista para a educação infantil e ensino fundamental, como vocês já sabem, já foi homologado e está sendo implementado esse ano de 2020. A construção do currículo da etapa do ensino médio integra o currículo paulista da educação básica, então fecha esse ciclo. No estado de São Paulo, esse processo ele é representativo para todas as redes. Então, a gente diz que é um currículo de sistema, isso é importante deixar posto, né? E ele está sendo construído num regime de colaboração com os municípios, com a rede particular e com algumas universidades e com vocês, com a participação de todos vocês. Um ponto muito importante do currículo paulista, que ele considera, é a educação integral como base para a formação de todos os estudantes do Estado, independente da rede de ensino que eles frequentam ou que eles cumprem. Ao estabelecer principalmente o compromisso com o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões, a intelectual, a física, a socioemocional e a cultural. Então, esse ponto na introdução do currículo é muito presente. Então, o currículo vai elencar as competências e as habilidades essenciais à atuação desse jovem, né, na sociedade com esse cenário complexo, multifacetado e incerto que nós nos deparamos. Viver, aprender e se relacionar nesse novo contexto exige cada vez mais uma maior autonomia e uma mobilização de várias competências desses jovens, para que ele acesse, selecione e construa pontos de vista frente ao volume imenso de informações que ele se encontra, né, e que são disponíveis para que ele busque algumas situações criativas, façam escolhas coerentes, para si e para o seu projeto de vida e, principalmente, eles consigam perceber o impacto dessas escolhas, né? Isso é muito importante para o desenvolvimento dentro da escola e também fora do espaço escolar. Para isso, o currículo ele traz alguns princípios que vocês vão acompanhar comigo aí na telinha. Como eu disse, um princípio muito importante para essa construção. Vamos colocar isso, mais um, isso aí. Nós precisamos, né, nesse documento,
nós trazemos esses princípios diluído em todo o conteúdo dele, né? Mas a educação integral, ela vai expressar os valores, os aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais dos jovens. O projeto de vida vem, além do componente projeto de vida, né, que é da nossa rede estadual, mas no currículo paulista, por ser um currículo de sistema, ele vem transversalmente, como uma estratégia de reflexão dessa trajetória escolar dos nossos estudantes, na dimensão social, cidadã e profissional. Vem um princípio importante também presente, é a pesquisa como prática pedagógica para a inovação, criação e construção de novos conhecimentos. Ela está presente em todas as áreas de conhecimento. O respeito aos direitos humanos, a compreensão das diferenças, né, das diferentes realidades dos nossos estudantes, como forma de produção do trabalho e das suas culturas, a sustentabilidade ambiental, a diversificação de ofertas para oferecer várias trajetórias para esse jovem, a indissociabilidade para a educação e a prática social. Aí a gente vê bem presente o protagonismo dos nossos jovens e um outro princípio fundamental, que é a indissociabilidade entre a teoria e a prática no processo de ensino-aprendizagem. A gente consegue ver esse exemplo muito claro nos itinerários formativos. Bem, com esses princípios postos, eu vou apresentar para vocês a estrutura do documento, né, que vocês vão encontrar aí quando, depois de responder o questionário, vocês têm acesso ao documento. O primeiro ponto é o capítulo 1, que vai trazer o texto introdutório, dividido em algumas etapas. Alguns pontos importantes são apresentados, então, nesse capítulo 1. O primeiro deles é o ensino médio no contexto da educação básica, que vai indicar abordagens pedagógicas mais práticas, interativas, inclusivas e diversificadas. Vai também enfatizar a importância das escolas constituírem as culturas juvenis, a diversidade e a singularidade de cada estudante, para garantir o desenvolvimento, a autonomia, a responsabilidade, as ações protagonistas e o desenvolvimento do projeto de vida. Um outro texto, que vem logo a seguir, nesse texto introdutório, ele fala das juventudes e do ensino médio. Vai aproximar do universo da adolescência e das juventudes contemporâneas. Para tanto, ele traz uma reflexão importante, onde é necessário entender a relação que os estudantes têm consigo mesmo, com a escola e com o mundo, e os caminhos possíveis para que se possa repensar a organização dos espaços e as práticas na escola. Um ponto importante, né? A fim de que a gente consiga dialogar mais com o jeito de ser e de aprender desses nossos jovens. A partir de então, o documento ele vai trazer um ponto fundamental, que é a formação para a vida. Pois enfrentar os desafios do século XXI requer um esforço grande, né, para cultivar desde sempre dos nossos estudantes a compreensão da importância de cumprir as suas responsabilidades, tanto pessoais como sociais, nos mais diversos contextos, né, na escola, na cidade, na sociedade, em maior ou menor escala, seja em curto, médio ou longo prazo. A formação para a vida, então, ela refere-se à aquisição e ao fortalecimento e à consolidação, né, de valores, de ideia, e também da capacidade de fazer escolha para uma vida sustentável e ética. Depois, vocês vão ver um textinho falando do projeto de vida, né, que o protagonismo e a autoria, né, estimulados desde o ensino fundamental, eles vão traduzir no ensino médio como um suporte para a construção e a viabilização do projeto de vida desses jovens. Então, o projeto de vida ele passa a ser o eixo central em torno do qual a escola vai organizar todas as suas práticas.
Um outro ponto bem importante também, que aparece no documento, é o desenvolvimento socioemocional e a intencionalidade no desenvolvimento das competências socioemocionais. Então, o que é o desenvolvimento socioemocional posto nesse documento? O documento traz que a capacidade individual que se manifesta de modo consciente em padrões de pensamento, sentimentos e comportamentos. São aquelas que preparam os nossos estudantes para reconhecer as emoções e trabalhar com elas, lidar com seus conflitos, resolver problemas, relacionar-se com outras pessoas, né, tão importante nesse nosso mundo, cultivar empatia, estabelecer e manter as relações positivas, fazer escolhas seguras, como nós já dissemos, e éticas, tomar as decisões responsáveis, contribuir com a sociedade e estabelecer e atingir metas para a sua vida. Esse trabalho todo, intencional, nós encontramos no desenvolvimento das competências socioemocionais, que visa superar a hierarquização, né, do desenvolvimento intelectual e emocional. Então, o objetivo é desenvolver plenamente a preparação dos estudantes para fazer escolha baseado no seu projeto de vida. Um outro ponto que vocês vão encontrar no documento é a inclusão educacional, atendendo às modalidades temáticas. O currículo, então, em observação à acentuada diversidade cultural e à redução das desigualdades educacionais no Estado, leva em consideração as necessidades e as possibilidades de interesse de todos os nossos estudantes, assim como a sua identidade linguística, éticas e culturais, de modo a garantir, a assegurar melhor, né, a aprendizagem essencial de todos os nossos estudantes na sua integralidade. Um dos pontos focais da elaboração do currículo consiste na garantia da equidade, no reconhecimento de que as necessidades dos estudantes são diferentes. Aí, também, depois nós desenvolvemos um texto que fala sobre a educação de jovens e adultos, que é o EJA. A cada ponto desses, é importante ficar claro, vocês vão poder opinar, dizer o que precisa ser colocado, pontuar os seus interesses e esclarecer o que falta, né? Então, são os tópicos essenciais aí do documento. Então, voltando aqui, na educação dos jovens e adultos, o que o currículo apresenta, esse documento pública, ele traz a base nas características próprias da relação ao tempo e ao período dos estudantes dessa modalidade, né, jovens e adultos, onde a oferta dessa educação deve ser efetivada visando atender as funções e os objetivos específicos, sem, entretanto, deixar de assegurar a formação integral, porque ela, como nós vimos, é um princípio fundamental, né, de todos os estudantes, também do público jovem e adulto. Muitos estudantes, eles são trabalhadores, portanto, as atividades para essa modalidade, ela deve fazer conexão com este mundo do trabalho, possibilitando ao indivíduo reconstruir a sua aprendizagem, partindo da sua vivência cotidiana para o conhecimento científico. O mundo do trabalho, entretanto, né, ele não deve ser entendido como ensino profissionalizante para o mercado de trabalho. Ele vai abranger o sentido das atualidades, do mundo globalizado, dos direitos e deveres dos cidadãos. Aí, depois dessa etapa introdutória, nós vamos encontrar no documento o capítulo 2. O capítulo 2, ele vai tratar da formação geral básica, vai apresentar também uma breve introdução, onde a principal característica da etapa da educação básica é a flexibilização curricular,
tendo como objeto consolidador, né, dessa etapa, aprofundar e ampliar a formação integral com a finalidade de desenvolver um conjunto de competências e habilidades que propicia o protagonismo do jovem. Isso é muito importante, né? O que nós esperamos dessa etapa da educação? O jovem com maior autonomia e assertividade nas suas escolhas, por meio do desenvolvimento do seu projeto de vida, em consonância com os princípios de justiça, ética e cidadania. Então, a formação geral básica deverá garantir a todos os estudantes dessa etapa de escolarização, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC. E essas aprendizagens, elas estão organizadas por área de conhecimento. Depois dessa breve introdução do capítulo 2, vocês vão encontrar o texto que se refere à progressão das aprendizagens essenciais desde o ensino fundamental até o ensino médio. Então, como nós sabemos, como a educação básica, ela vem da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, há uma progressão. Então, para cada área, elas são definidas competências específicas, que são articuladas entre as áreas da etapa do ensino fundamental, né, com adequação específica para o ensino médio. Então, o currículo paulista da etapa do ensino médio define um conjunto de competências específicas e habilidades por área de conhecimento, articulado às aprendizagens essenciais estabelecidas lá no ensino fundamental. Como o Gustavo disse, a gente vai ter um momento específico para estar entendendo essas habilidades e essas competências organizadas por área de conhecimento, né? Logo em seguida, então, no documento, vocês vão encontrar um material que trata especificamente dessas áreas. Então, ela vai apresentar as principais concepções e os organizadores curriculares por área. A nova estrutura do ensino médio, ela organiza os componentes por área de conhecimento, né? Eu acho que já foi dito, só reafirmando, isso é importante. Então, ela vai orientar uma abordagem pedagógica mais próxima das culturas juvenis, do mundo do trabalho e das dinâmicas das questões sociais contemporâneas. A área do conhecimento, ela vai ter a finalidade de integrar todos os componentes curriculares, sem excluir nenhum deles. Ela só está organizada por área. Então, vamos retomar as áreas. Área de linguagem e suas tecnologias, área de matemática e suas tecnologias, área de ciências naturais e tecnologias, e as áreas de ciências humanas e sociais aplicadas. Semana que vem, a gente tem um tempinho aí discutir e conversar sobre cada uma delas. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os itinerários. E quem vai falar com vocês é a Ana Joaquina. Ana. Bom dia a todos e a todas. Então, vamos começar aí com os itinerários formativos. No nosso currículo, ele foi elaborado conforme a Portaria 1432 de 2018. O que diz essa portaria? Ela diz o seguinte, que os itinerários formativos eles têm que ser elaborados baseados nos 4 eixos estruturantes, que são investigação científica, processo criativo, mediação de intervenção sociocultural e empreendedorismo. Então, é bom lembrar o que esses itinerários formativos eles possibilitam aos estudantes. Eles possibilitam aprofundar e ampliar as aprendizagens por meio das áreas de conhecimento. Aí está a flexibilização. Vamos, então, passar pelos slides aí, itinerários formativos, capítulo 3. Então, ele é organizado por área de conhecimento, né, que é a área de linguagem, a área de matemática, de ciências da natureza e ciências humanas, e também a formação técnica e profissional. O nosso currículo também tem
os itinerários integrados de 2 em 2, matemática e linguagens, matemática e ciências humanas, matemática e ciências da natureza, ciências da natureza e linguagem, ciências humanas e linguagem, e ciências da natureza e ciências humanas. Então, como que ele é composto, como o Gustavo falou, né? Nós temos 3.150 horas no período de 3 anos, 1.800 da formação geral básica e 1.350 dos itinerários formativos. Lembrando que os itinerários formativos e a formação geral básica, elas são indissociáveis. Na nossa etapa aí do ensino médio, nós temos as áreas, né? E correspondente aos componentes curriculares também. Linguagens e suas tecnologias, nós temos língua portuguesa, arte, educação física e língua estrangeira, inglês, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, biologia, química e física, e nós temos a formação técnica e profissional, que no momento nós temos o Novotec, que já é um piloto, né, na rede. Como que é composto esses itinerários formativos? Isso é importante a gente conversar, porque eles envolvem os 4 eixos que eu comentei. Além disso, de envolver os 4 eixos, quando você vai fazer um itinerário formativo de alguma das 4 áreas ou integrados, vocês têm que levar em consideração o perfil do aluno que vocês querem no final dessas 3 séries. Isso é muito importante. O que esse estudante ele vai saber no final das 3 séries? Então, ele é composto das áreas que eu já comentei, né? O estudante vai escolher esse itinerário, um desses itinerários formativos para aprofundar os seus conhecimentos. É muito falado que itinerário formativo não é reforço da base, é aprofundamento. Isso também tem que ficar muito claro. Então, o Inova Educação, ele vai compor os itinerários formativos. Então, as eletivas, tecnologia e projeto de vida, eles vão compor o itinerário formativo, os itinerários formativos. As eletivas, eu posso até dar um exemplo. O aluno escolhe as áreas integradas de ciências da natureza e ciências humanas. Então, ele vai fazer esse itinerário. Só que as eletivas, elas podem estar relacionadas ao itinerário ou então pode ser uma eletiva totalmente diferente. Por exemplo, ele quer fazer teatro, então ele vai fazer uma eletiva baseada no teatro que ele quer fazer e um aprofundamento nessas 2 áreas. A tecnologia, ela vai compor, né, os itinerários. Então, é o conhecimento dessas 2 áreas, vai ser envolver a tecnologia. E o projeto de vida, ele vai direcionar o aluno. Isso já vem desde o 6º ano, né, que ele vai escolhendo. A gente sabe que o projeto de vida da gente, até nós adultos, nós mudamos, né, de um ano para o outro. Imagine o jovem, o adolescente. Então, quando ele chegar no 9º ano, ele já tem 4 anos de projeto de vida. Quando ele chegar na 1ª série, que é onde ele vai escolher o itinerário, ele já está mais preparado, mas não totalmente, mas está mais preparado para escolher. Então, aí está o panorama geral, né, das 4 áreas do conhecimento, da formação técnica e dos itinerários integrados e mais o que eu acabei de falar das eletivas. Tá. Então, só para finalizar, o importante é que os itinerários formativos, eles aprofundam e ampliam as aprendizagens, isso é muito importante. Ele deve ser construído baseado nos 4 eixos estruturantes. Então, cada área de conhecimento, ela tem os eixos, né? O nosso currículo foi construído assim, nós temos uma introdução da área, dos itinerários, aí nós temos o organizador curricular. Isso vale para todas as áreas de conhecimento e também para a formação técnica e profissional. Então, é isso que eu gostaria de falar com vocês, né? Para elaboração dos itinerários, né? Não esquecer também o que vocês querem que esses jovens, ao terminar o ensino médio, eles saibam o que eles vão fazer. Então, isso é muito importante. Então, agora eu peço que vocês enviem as perguntas para bit.ly/.
2603-CP. O Gustavo agora ele vai selecionar as perguntas para a gente continuar aí a nossa videoconferência. Bom, chegamos ao final da primeira ATPC, 45 minutos daqueles que têm que cumprir 2 ATPCs via diretoria. Para quem fica por aqui, muito obrigado. Para quem vai continuar a segunda ATPC, em algum lugar da tela o Gilson vai colocar o link para a continuação. Então, aqueles que ficam por aqui, muito obrigado. Aqueles que continuam após a fala do Paulinho, vamos clicar no link e continuar o próximo vídeo. Pessoal, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham estado a par da situação, de como está o currículo paulista, como estão divididas essas horas, de como já ter uma ideia de como estarão esses itinerários, porque a partir do ano que vem já a primeira série do ensino médio já vai começar com o currículo paulista. Depois a segunda e a terceira será gradativo essa introdução do currículo. Mas é importante que vocês fiquem muito atentos e entendam o que está acontecendo. Vocês devem ter reparado que em alguns momentos do vídeo eles falam sobre a consulta, porque naquela época que o vídeo estava tendo a consulta, hoje não está mais. Agradeço quem tenha participado da consulta, dado as suas, mas agora já não está mais aberto o link. Então assistam o segundo, que agora já vai ser mais específico. Até mais.